Sim, eu sei o que você tá pensando. Ué, Faísca, esse não é o seu primeiro vídeo. Mas é que eu vi tantos animadores fazendo esse tipo de vídeo que eu também decidi entrar nessa trend. Eu meio que tava sem ideia do que fazer quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo. Até porque esse não é meu primeiro vídeo, né, o animal. Aí eu lembrei que eu nunca me apresentei de fato aqui nesse canal. Pra começar, meu nome é João Vitor, mas me chamem de Vitor, que é assim que a maioria me chama. Tenho 17 anos, sou desenhista, animador e fã dublador. Pera aí, você disse 17 anos? Mas tu tem voz de pivete. Pois é, mas eu não sou. Mas ok, eu tô no meu último ano do ensino médio E tô com muitas dúvidas do que fazer depois da escola. Eu já tive uma fase da minha vida de fazer mangás, mas nenhum deles eu levei a sério e continuei. Talvez eu até fale sobre eles em algum vídeo. Eu já quase fiz um jogo de terror, na época eu até fiz essa capa pra ele, mas eu não cheguei a terminar por alguns motivos. Talvez esse ano eu pretenda voltar com essa ideia. Mas ok, eu acho que o primeiro vídeo não necessariamente precisa ser grande, então eu vou deixar o vídeo por aqui mesmo.